Feliz mais uma vez por estar aqui. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus nessa noite. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. A gente vai falar um pouquinho sobre semeando e colhendo. A pastora ela já deu uma pincelada, né? E engraçado que quando o pastor Alan falava, o Espírito Santo me trouxe à memória uma cura que o Senhor me deu. E às vezes a gente não entende o trabalhar do Espírito Santo, né? E se Ele me trouxe à memória, porque através desse testemunho Ele quer fazer alguma coisa. Eu me lembro que, embora faça bastante tempo, eu tinha média de 15 a 16 anos, né? Hoje estou com 42. Eu adquiri uma doença chamada por meningite bacteriana, que é uma das piores meningites que existe, né? E eu fui diagnosticado com essa enfermidade. E eu lembro que na época, meu pai era pastor na Igreja da Sé, e eu era aluno da Diaconisa Agripina. Quem lembra da Diaconisa Agripina? Eu era do DIJAP da Diaconisa Agripina, na Igreja da Sé. E aí a igreja entrou em campanha de oração. Os médicos deram um diagnóstico, a minha família toda ficou desesperada. Eu fiquei 2 dias de coma e 15 dias internado. E a última fala do médico com a minha mãe, com a minha irmã, eles diziam que se eu escapasse, eu ficaria com sequela. E pela graça de Deus, eu escapei e não fiquei com sequela. Porque a igreja entrou em oração e Vila Medeiros, eu me lembro, Vila Medeiros, Vila Maria foi uma das igrejas que entraram em campanha a meu favor. Há muitos anos atrás, e o Espírito Santo me fez lembrar ali no banco, pastor. Então eu acho que eu devo começar a contar mais esse testemunho, né, para que vidas sejam edificadas e que as pessoas possam entender que o Deus é o nosso Senhor da cura. Ele cura ainda, Ele é o Deus da cura ainda. Ele é o Deus que levanta o morto. Ele é o Deus que ressuscita. Basta somente a gente crer. E eu lembro que até hoje minha mãe tem esse um restaurador guardado. Lembra da revista Restaurador que existia na nossa igreja? Até hoje minha mãe tem guardado o testemunho contando essa história, a minha história de restauração dessa doença aí. Amém? Então que esse testemunho sirva para edificar a tua vida e acredite, né? Deus ainda é o Deus da cura. Jesus é o Jesus da cura ainda. Jesus é o Jesus da restauração ainda. Jesus é o Jesus que ainda pode restaurar a tua família, pode restaurar tudo aquilo que está quebrado. Ele pode restaurar essa noite. Amém? Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus em Gálatas 6. Como eu já disse, o tema é semeando e colhendo. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Ore por mim em nome de Jesus, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai que estás nos céus, nesse momento, Deus, eu me coloco, Senhor, à sua disposição, Pai. Meu Deus, já sentimos a Tua presença, Espírito Santo, e eu peço encarecidamente, Espírito Santo, toma minha vida nesta noite, Jesus, como instrumento na Tua casa, meu Pai, como um canal de bênção na Tua casa, Deus. Cobre-me com Teu Espírito Santo, e que através desta palavra a minha vida, e a vida dos meus irmãos seja abençoada, a vida da Tua igreja seja abençoada, e que Teu nome seja engrandecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você sinta-se bem na casa de Deus. O tema que eu escolhi para essa noite, irmãos, é um tema que a gente tem trabalhado, né, no Ministério de Casais. Nós temos trabalhado com o pastor Efraim, com o pastor Moscone, com a diaconisa. E Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem aprendido, né, com esses pastores que têm nos acompanhado. E eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre a semeando e colhendo. É interessante que o apóstolo Paulo era um especialista em cuidar de comunidades, de cuidar de família. Paulo, ele tinha todo um cuidado especial com famílias, com comunidades. Ele se preocupava como as pessoas iam viver, como as pessoas se sentiam no meio familiar, no meio de uma comunidade. E Paulo, através desse capítulo 6, ele nos ensina algumas coisas. Paulo, ele alerta, e ele tinha preocupação justamente com a comunidade, em viver bem. Muito mais com o doméstico da fé e muito mais com a família. Paulo tinha essa preocupação.
Paulo era muito preocupado com família, porque ele sabia, ele sabe, né, ele sabia que a família é o início de tudo. Família é projeto de Deus. Família, a sua família é um projeto de Deus, querido. Por isso, eu vou repetir muito nessa noite. Lute pela tua família. Cuide da tua família. Coloque a tua família aos pés do Senhor Jesus, porque a família é o início de tudo. E nesse versículo que Paulo ele cita, ele nos ensina que nós somos criados, né, de livre-arbítrios. E a gente tem algumas escolhas a serem feitas. Nós somos responsáveis por algumas escolhas que nós fazemos. Na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, onde quer que seja, são colocadas em nossa frente algumas escolhas que a gente deve fazer. E muitas das vezes, as escolhas que nós fazemos não são escolhas boas. E muitas das vezes são escolhas boas também. Então é nos colocado à nossa frente algumas escolhas. E só que tem um detalhe, irmãos. Aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Não tem como. Não existe você plantar alguma coisa e você não colher. Então, se nós plantarmos, se nós escolhermos sementes boas, nós colheremos sementes boas. Se nós escolhermos sementes más, nós colheremos coisas más. A gente aprende também que não importa a ignorância da lei. As leis, elas existem, né? Tanto no nosso meio social, quanto no meio espiritual. As leis, elas existem, foram criadas por Deus. Né? Algumas leis foram criadas pelos homens. Só que não importa, eu tendo ciência da lei ou não, eu vou ter que pagar um dia. Se eu andar fora do caminho, fora do trilho, independentemente se eu conheço a lei ou não, né? Seja social, seja espiritual, um dia eu vou pagar. Um dia eu vou colher. Se alguém desconhece a lei da gravidade e salta de uma janela, mesmo assim ele cairá e se espatifará no chão. Ou seja, se ele desconhecer totalmente a lei da gravidade e se ele pular de uma janela, infelizmente ele vai se espatifar no chão. Porque é a lei. Ou seja, ele está colhendo o que ele plantou. Se ele pulou pela janela, ele vai se arrebentar todo. Não é isso? Então é o que ele vai estar colhendo. Aí a gente pode usar aquele texto de Oséias, né? Ou seja, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, né? Se ele tivesse um mínimo de conhecimento de gravidade, ele não pularia da janela, né? Ou seja, a colheita é garantida. A colheita vai ser sempre garantida. Colheremos exatamente o que semeamos. Tudo aquilo que a gente semear, a gente vai plantar. Foi feita uma pesquisa pela revista The Lancet, que é uma revista de medicina científica. Ela diz assim, a cada 5 mortes no mundo, em 2018, esteve relacionado a uma alimentação ruim, seja por consumo excessivo de sal, açúcar ou carne, ou por carência de cereais integrais e frutas, afirma um estudo divulgado nesta revista. Ou seja, a maioria das mortes em 2018, por essa revista, foi consequência do ser humano. Embora a gente sabe que o pecado está aí, né? Mas por essa revista científica, e que acende o sinalzinho de alerta para a gente, a maioria das mortes em 2018 foi consequências da má alimentação do ser humano. E eles vão mais além ainda. Quase todas as 11 milhões de mortes foram provocadas por doenças cardiovasculares e as demais por câncer ou diabetes tipo 2, associados geralmente ao modo de vida, sedentarismo, alimentação desequilibrada. Destaca a pesquisa, e na grande maioria das vezes sabemos o resultado final, e sabemos que não nos faz bem, e mesmo assim fazemos, mas não tem jeito, um dia a colheita virá. E não é verdade, irmãos? A gente dá umas vaciladas de vez em quando, não dá? Aquele que não pode comer aquela carninha gordurosa, né? Aí vai num churrasquinho de família, aí vê aquela picanhazinha, né? Com aquela gordurinha, aí não tem jeito, né, filho? Só que a gente sabe que lá na frente a gente pode colher as consequências. No sal a gente abusa, né? A gente abusa em N áreas da nossa vida. Só que o apóstolo Paulo, ele nos alerta, né? Ou seja, o que a gente semear, a gente vai colher. E todos os dias, da mesma maneira, andamos nos efeitos das leis espirituais. E essas leis funcionam e determinam o nosso resultado e futuro.
E é a mesma coisa no mundo espiritual, irmãos. Aquilo que a gente plantar no mundo espiritual, biblicamente a gente vai colher. E essa lei é do semear e colher, que está escrita em Gálatas 6, 7, 9, que nós lemos. Indica que teremos uma colheita inevitável e sem discussão. Não adianta a gente querer correr dessa colheita. Um dia a gente vai colher. E é interessante que não importa se estamos sabendo o que estamos plantando ou não. Em ambos os casos, a colheita surgirá. Ou seja, independente do que a gente for plantar, a gente vai colher. E eu separei aqui alguns passos para a gente pensar um pouquinho juntos. E o primeiro passo que eu separei é sobre a semeadura. Onde estamos obtendo a semente que estamos plantando? Espiritualmente falando. Onde que eu e você temos pego a semente que a gente tem semeado? Você já parou para pensar? Onde você tem colocado a sua mão para pegar essa semente? Em Deuteronômio 30, versículo 19 e 20, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Queridos, existem dois bornais no mundo espiritual. Bornal, você sabe o que é bornal, né? Bornal é aquela sacolinha, né? Aquela bolsinha antiga, né? Hoje existem umas mais modernas, né? Cheio de zíper, cheio de guere-guere, né? Mas a ideia original de bornal é aquela bolsa bem simples, né? De couro, bem fácil de ser aberta, justamente para o agricultor, né? Ou o carpinteiro, ou o ferramenteiro, ter um acesso fácil à bolsa. E hoje, as modernas de hoje é cheio de zíper, né? Então até você abrir fica complicado. Antigamente não. Então a ideia original do bornal é justamente isso. É você ter uma facilidade em pegar a semente no bornal. E no mundo espiritual, irmãos, existem esses dois bornal. O bornal da vida e o bornal da morte. E eu quero fazer você pensar essa noite, aonde você tem colocado a sua mão? No bornal da vida ou no bornal da morte? Existem dois bornais, como eu já citei, bornal da vida e bornal da morte. Que é semeando vem desses dois bornais. Não existe semente neutra. Eu quero dizer aqui que não existe semente neutra. Ou você pega a semente no bornal da morte, ou você pega a semente no bornal da vida. Como nós acabamos de ler em Deuteronômio 30. O bornal da vida, queridos, é a boa notícia. O bornal da vida é Jesus. O bornal da vida é Jesus, como diz em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o bornal da vida. E o bornal da morte é o bornal de Satanás, que está em João 10 e 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu gostaria que você começasse a pensar nessa noite. Onde você tem colocado a sua mão? De onde você tem tirado a semente para a tua família? De onde você tem tirado a semente para a tua vida pessoal, para a tua vida particular, para a tua vida espiritual? Onde você tem colocado a sua mão para você retirar uma semente para a tua escola, para os teus sonhos, para os teus objetivos na faculdade, no trabalho? Vá pensando aí. Quando nascemos de novo, somos instruídos a começar a escolher sementes, as sementes que dão vida. Quando você está nos pés de Jesus, você é instruído pelo pastor, pela igreja, por aqueles que te acompanham, em você estar pegando sempre a semente no bornal da vida, que é o bornal que é Jesus. Só que infelizmente, velhos hábitos frequentemente, eles costumam morrer devagar. E muitas das vezes, a gente se pega colocando a mão no bornal da morte. Muitas das vezes, com essa briga interna que a gente tem, muitas das vezes, a gente se pega colocando a mão no bornal da morte. E infelizmente, quando a gente coloca a mão no bornal da morte, a gente vai colher as consequências. Mas quando a gente coloca a mão no bornal da vida, que é Cristo Jesus, as consequências maravilhosas vêm na nossa vida, a tua família é abençoada, tudo à tua volta é abençoado. Amém, queridos? Glória a Deus. Em Romanos 8 e 5 diz assim:
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, querido, vamos ficar alerta. Vamos ficar alerta. Vamos colocar a nossa mão no bornal da vida, o bornal que é Jesus. Quando você pensar em colocar a mão no bornal da morte, mais que depressa, repreenda em nome de Jesus. Se aproxime de Jesus, volte para Jesus, porque no bornal da vida há algo muito especial para nós. Mas Deus é tão misericordioso e com a ajuda do Espírito Santo, Ele nos permite e nos ajuda a direcionarmos ao bornal da vida e sempre vai nos dando uma nova chance. Por mais que a gente caia, por mais que a gente tenha pendência para o pecado, o Espírito Santo, Ele é tão misericordioso que Ele nos direciona para o caminho da vida novamente. Ele nos direciona à busca de uma semente que vai nos trazer vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. O segundo passo, eu coloquei aqui alguns tipos de semente que semeamos. Ou seja, quando a gente coloca a mão no bornal da morte ou da vida, eu coloquei aqui algumas sementes que a gente pode estar pegando nesse bornal, tanto da vida quanto da morte. Você pode dizer assim: nossos filhos são tão rebeldes. Você com a mão no bornal da morte. Mas quando você está com a mão no bornal da vida, você pode dizer diferente. Você pode dizer assim, ó: todos os nossos filhos são ensinados do Senhor, e grande é a paz dos nossos filhos. Amém, queridos? Você pode dizer totalmente ao contrário, ou seja, diga que seu filho é bênção. Diga que o seu lar é bênção. Diga que a sua família é bênção, querido. Profetiza na tua casa, no teu lar, a tua casa tem que ser um lugar de adoração. Eu costumo dizer, e a gente aprendeu isso no curso com os pastores, que a nossa casa é o melhor lugar para a gente estar. Não é a igreja que é o primeiro lugar, o melhor lugar que você está. A tua casa, o teu lar, tem que ser o melhor lugar para você estar. A igreja vem em segundo plano. O melhor lugar de você estar é a tua casa. Então, quando você coloca a mão no bornal da vida, você proclama na tua casa: os meus filhos são bênção. A minha esposa é bênção, querido. O meu esposo é bênção. Você tem que declarar no teu lar, porque você está no bornal da vida. Amém? Glória a Deus. Outra palavra que você pode dizer, através da semente das palavras, você pode dizer simplesmente: não consigo fazer nada certo. Pode ser que você já tenha se pego dizendo isso. Nada dá certo para mim. Eu não consigo fazer nada. Mas quando você coloca a mão no bornal da vida, querido, você pode dizer diferente. Como diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Porque com Jesus você pode, querido. Com Deus você pode. Quando você está com a mão no bornal da vida, você é bênção e pode fazer sim. Sabe aquele sonho que parece tão distante na tua vida? Sabe aquele objetivo que parece tão distante na tua vida? Quando você coloca a mão no bornal da vida, tudo pode. Você tudo pode em Jesus Cristo. Amém? Com Cristo, Ele se torna realidade em sua vida. O teu sonho, o teu desejo, a tua vontade de algo muito especial que você quer para a tua vida, com Jesus, você corre atrás. E Jesus, Ele é especialista, queridos, em mover montanhas. Jesus é especialista em restauração. Jesus é especialista, querido, em restaurar aquilo que está quebrado. Jesus é especialista, irmãos. Muitas das vezes a gente fica descrente, mas acredita. Jesus pode restaurar aquilo que está quebrado. Jesus pode restaurar a enfermidade. Jesus pode curar a enfermidade que está no teu lar. Jesus pode curar algo muito difícil que está na tua família. Jesus pode, querido. Acredita, mas coloca a tua mão no bornal da vida. Que no bornal da vida você vai encontrar semente. E essa semente é Cristo Jesus. Amém? Você está entendendo? Amém, glória a Deus. Você pode dizer também através da palavra, semeando palavras na tua vida. Você, com a mão no bornal da morte, você muitas das vezes pode ser que você tenha dito: nunca tivemos nada e nunca teremos. Pode ser que você está descrente de algumas coisas. Pode ser que está difícil para você. Está difícil para a gente. E muitas das vezes a gente fala: eu nunca vou ter isso.
nunca teremos. Mas quando você coloca a mão no bornal da vida e você encontra a semente que é Jesus, você vai dizer diferente: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Deuteronômio 28:8. Porque você é muito mais que vencedor, amém? Acredita, somos abençoados, só temos acordado hoje. Se nós acordamos hoje, é motivo de nós agradecermos a Deus, irmãos. Se você está aqui hoje, é motivo da gente agradecer a Deus. E com certeza, Ele não tem deixado faltar o pão de cada dia na tua casa. Está difícil, a luta está grande, mas com certeza o pão de cada dia o Senhor não tem deixado faltar na tua casa. Os teus celeiros, o Senhor não tem deixado faltar, irmãos. E quer motivo maior para você agradecer a Deus? Não tem motivo maior, querido, do que você agradecer a Deus, porque Deus tem sustentado a tua família, por Deus ter te sustentado até aqui. Amém? Glória a Deus. Semente da atitude. Algumas sementes que a gente pode ter com atitudes. A semente da humildade ou a semente do orgulho. Quando a gente está com a mão no bornal da vida, a gente pega e planta a semente da humildade. E quando a gente está com a mão no bornal do mal, do bornal de Satanás, do bornal da morte, a gente planta orgulho e vai colher orgulho. Então serve de alerta para a gente. Outra semente da atitude é a gratidão. Seja grato, querido. Seja grato com as pessoas que te ajudam, as pessoas que te ajudaram. Seja grato com as pessoas que te estendem a mão. E quando a gente coloca a mão no bornal da vida, a gente é grato a Deus, grato às pessoas que estão ao nosso lado. Não deixa que a amargura tome conta do seu coração, mas que a gratidão tome conta do seu coração. Outra semente da atitude é o amor ágape. Deixa que o amor ágape se sobressaia na tua vida e não o egoísmo. Ágape significa amor, é uma palavra de origem grega. Ágape pode ser o amor que se doa, amor incondicional, ou seja, amor que se entrega, ou seja, faça sem querer receber algo em troca, mas faça, plante amor, que você vai semear amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando no teu coração através dessa palavra. Outra atitude que você pode estar semeando é a alegria, queridos. Seja uma pessoa alegre, irmãos. O crente tem que ser alegre, queridos. A gente tem que estampar o sorriso no rosto, né? E hoje que com as lutas, a gente não sorri mais, né? Coloca um sorriso nesse rosto, queridos. Jesus te ama. Jesus é tão bom na tua vida. Você tem uma família tão linda, queridos. Então sorria mesmo, sorria para a tua esposa, para os teus filhos, para os seus vizinhos, né? Às vezes a gente acorda, o vizinho passa por você nem um bom dia você dá para ele. Ou seja, através do teu sorriso, o teu vizinho vai perceber que algo há diferente em você. Ele já sabe que você é crente. E quando ele te vê você feliz, ele vai entender, né? Ele vai querer um pouquinho dessa bênção, dessa alegria. Ele vai começar a pensar, poxa vida, com tanta luta que essa pessoa está passando, mas essa pessoa está sempre com um sorriso no rosto. Esse sorriso é Jesus, queridos. Então coloca um sorriso no rosto, amém? Comece a dar risada com as pessoas, amém? Glória a Deus, deixa a tristeza de lado. Nas festas de família na nossa casa é uma alegria, irmãos. A gente é um crente um pouquinho bagunceiro. Mas tudo com limite, né? Mas a gente dá risada mesmo, a gente dá gargalhada, sorri, se alegra mesmo, porque Deus é tão bom, querido. E quando nós estamos em família é melhor ainda. Quando você está em família, extravasa mesmo, dá vazão ao Espírito Santo, e que através da sua alegria você vai contagiar outras pessoas. As pessoas vão querer um pouquinho dessa alegria, porque essa alegria, aí você vai falar para ela que essa alegria é Jesus. Aí ela vai querer saber desse Jesus, aí é quando você entra com a palavra. Você entra com a missão, que é ir de pregar o Evangelho através da palavra. E através de um simples sorriso seu, você começa a pregar a palavra de Deus. Amém? Prontidão ou relutância. E seja sempre pronto para ajudar as pessoas. É uma semente que você pode estar semeando. Seja de prontidão. Seja o momento que for, a hora que for. Sirva.
Nós estamos nesse mundo para servir, queridos. O nosso maior exemplo foi Jesus, que nos serviu. Então esteja de prontidão. Muitas das vezes as coisas acontecem ao nosso lado e a gente pode ajudar e a gente não move uma palha, irmãos. Pessoas morrendo ao nosso lado, pessoas precisando de ajuda, pessoas precisando de uma ajuda e a gente passa e não faz nada. Então o Espírito Santo está colocando em meu coração para falar para você nessa noite: esteja de prontidão em nome de Jesus. Esteja pronto para ajudar. Aceitação ou julgamento? Julgue menos. Pegue mais na semente da aceitação. Não julgue tanto as pessoas. Muitas das vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não sabe a luta que a pessoa está passando. Antes de julgar, aceite a pessoa como ela está. Aí devagarinho você vai trabalhando na vida dela. Jesus vai dando estratégia para você. O Espírito Santo vai dando estratégia para você. E você vai trabalhando na vida dessa pessoa. E essa pessoa vai sendo transformada, queridos. E muitas das vezes, a gente quer que a pessoa seja transformada na noite para o dia, né? A gente quer que as pessoas, numa questão de estalar de dedos, né? Sejam transformadas. E não é assim não, queridos. Se a gente parar para pensar, lembra quem era você e quem era eu? Você já parou para pensar quem você era? E a gente não está transformado ainda, a gente só vai ser transformado quando Cristo voltar. E muitas das vezes as pessoas que estão à nossa volta, a gente quer que ela seja transformada da noite para o dia, a gente não tem paciência. A gente não aceita. Não, se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for do meu jeito, não vai ficar na igreja. Se não for do meu jeito, não serve para congregar em Vila Medeiros. Não serve para sentar do meu lado. Não, querido, em nome de Jesus, aceita. Através do seu exemplo, você vai mudar a vida dessa pessoa. Através do seu testemunho, da sua aceitação, Jesus vai trabalhar na vida dela. E ela vai se sentir aceita no nosso meio. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra semente que eu coloquei é a semente das ações. Algumas ações que eu e você podemos fazer e que são sementes que podem salvar vidas, que podem resgatar vidas. Dar livremente com coração voluntário. Não exija que o outro estenda a mão primeiro. Quando você coloca a mão no bornal da vida, você dá livremente com coração voluntário. O seu coração fica em paz, seu coração fica leve. Porque você sabe que você está fazendo aquilo que é porque Jesus, o Espírito Santo, colocou no teu coração. Então não espera a pessoa fazer primeiro, não. Faça você primeiro. Dá você o primeiro passo primeiro. Vá você primeiro ao encontro dessa pessoa. Não espere essa pessoa chegar até você. Vá você primeiro, faça a sua parte. Faça o que o Espírito Santo está colocando em seu coração. Se doe primeiro. E através do seu testemunho, essa pessoa vai entender que você tem algo especial. E esse algo especial é Jesus na tua vida. Amém? Bondade ou violência? Quando a gente coloca a mão no bornal da vida, você é um crente bondoso. Você é uma pessoa bondosa. As pessoas te veem como uma pessoa muito bondosa, que gosta de ajudar as pessoas. E quem faz isso é o Espírito Santo, irmãos. Não é porque a gente é bonitinho. Não, é o Espírito Santo que faz você ser bondoso, você ser generoso. Só através do dom do Espírito Santo que você é generoso, que você é bondoso. E essa semente a gente pode pegar no bornal da vida. Ou seja, a gente encontra essa semente lá. Então seja bondoso com seus filhos, seja bondoso com a sua esposa, seja bondoso no seu lar. Muitas das vezes a gente é bondoso em N lugares, né? Muitas das vezes a gente é bondoso no meio dos nossos amigos, na faculdade, na escola. E a gente esquece de ser bondoso no nosso lar. Esquece de ser bondoso com a nossa esposa, com nossos filhos. Seja bondoso na tua casa. Diga uma palavra gostosa para o teu filho, para a tua esposa. Diga que você a ama. Diga que você ama o teu filho. Em casa é uma melação danada, irmãos. A gente fala mesmo assim, abertamente. No meio das crianças, que eu amo minha esposa, amo meus filhos. A gente se abraça, se beija. E a gente percebe que faz bem para a gente. Porque é o amor de Jesus. Por que amor maior do que Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós? Então a gente tem que contagiar a nossa família. Diga para sua esposa que você a ama mesmo. Que teu esposo que você a ama, o teu filho. Proclama o amor na tua família. Amém, queridos? Glória a Deus. Amor incondicional. Manter registro de faltas, né? Não fica... Usa o amor incondicional. Não fica trazendo à tona aquilo que já passou, não.
Às vezes a gente tem mania, né, de ficar trazendo algumas coisas que aconteceram à tona. Esquece isso, em nome de Jesus. Edifica a vida da pessoa, só lembra de coisas boas, deixa o que passou. Haja com amor e condicionalmente. Independente do que essa pessoa te fez, proclame o amor de Jesus na vida dela. E ela vai perceber, ela vai entender que você é especial. Você tem algo de diferente. Porque eu costumo dizer, irmãos, que quando a gente tem Jesus, irmãos, não tem como a gente ser igual. Quando você tem Jesus na tua vida, irmãos, você muda, não tem como. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, irmãos, tem mudança. Quando Jesus entra na tua família, irmãos, tem mudança. Tem que haver mudança. E essa mudança é através do amor incondicional. Louvor ou crítica. Quando você coloca a mão no bornal da vida, você louva. Para de criticar. Louva mais. Louva mais ao Senhor Jesus. Louva aquilo que as pessoas fazem por você. Para de criticar. Às vezes a gente critica tanto as pessoas, né? Para de criticar um pouco. Reconheça aquilo que de bom tem acontecido na tua vida. Amém? O terceiro passo que eu coloquei é como semeamos. Como estamos semeando? Quando a gente pega essas sementes que eu citei sobre ações e palavras, nós estamos semeando em vidas, em nossa própria vida, no nosso casamento, nos nossos filhos e nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente começa a colocar em prática essas palavras e essas ações, irmãos, as pessoas começam a ser abençoadas à nossa volta. As pessoas começam a ser edificadas à nossa volta. Sabe aquela situação que você conhecia aquela pessoa de uma determinada maneira, aí você olha para ela hoje e você vê a restauração do Espírito Santo na vida dela? Você vê que essa pessoa ela foi transformada, você vê que essa pessoa ela foi renovada. Queridos, foi através da tua vida. Jesus te usou. O Espírito Santo te usou, o Espírito Santo te colocou na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela foi edificada, ela foi reestruturada, foi restaurada através de Jesus, mas foi por intermédio seu. Você foi um canal de bênção nessa vida dessa pessoa. Então quando a gente começa a semear sementes boas, as pessoas à nossa volta, elas são abençoadas. E se não foi ainda, irmãos, comece a semear sementes boas. E você vai perceber que as pessoas vão começar a ser abençoadas à tua volta. E em breve você vai estar colhendo. Você vai estar vendo que as pessoas estão sendo abençoadas. E como diz em Jeremias 4, versículo 3... Esta é a mensagem do Senhor aos homens de Judá, a Jerusalém. Amoleçam a terra dura de seus corações, senão a boa semente vai ser desperdiçada entre os espinhos. E essa boa terra, essa boa semente, ela é plantada no coração. E quando essa semente, ela encontra um coração bom, essa semente ela começa a germinar. E ela começa a dar bons frutos. Aí você começa a perceber que essa semente está sendo germinada. Jesus está sendo germinado na vida dessa pessoa. E essa pessoa começa a ter uma mudança na vida dela. E que você foi um canal de bênção na vida dessa pessoa. Amém? O quarto passo. Tempo da colheita. Muitas das vezes a gente fica preocupado, né? Que a gente não está colhendo nada. E uma das coisas que fazem parte da semeadura, uma das coisas que a gente tem que entender, que está em Marcos 4, versículo 26 ao 29, essa é uma história para ilustrar com o reino de Deus. Um lavrador semeou o seu campo e foi embora. Enquanto os dias passavam, as sementes cresceram, sem a ajuda dele, pois a terra se fez, as sementes cresceram. Primeiro uma folha abriu o caminho, depois as espigas e trigo se formaram. E finalmente o grão amadureceu nas espigas. Então o lavrador veio imediatamente com a foice e a colheu. Queridos, muitas das vezes a gente tem pressa. Muitas vezes a gente fica com pressa de colher. Mas se você plantou semente boa, acredite, você vai colher coisa boa. Mas no tempo de Deus, queridos, pode demorar 1 ano, pode demorar 1 mês, pode demorar 10 anos, 20 anos, que seja. Mas é o tempo de Deus. Basta somente que eu e você, a gente creia que no tempo certo você vai colher. Porque você semeou coisa boa. Você semeou semente boa e você vai colher. A ceifa ocorre numa época diferente da semeadura. Tenha calma, plante e no tempo certo vai nascer
Confia, queridos, no tempo certo você vai colher aquilo que você tem almejado no teu coração, aquilo que você tem pedido no teu coração, no tempo certo o Senhor vai te dar. Mas confia, acredita, não desista, não desanima. Não queira cavucar o solo e tirar a semente antes da hora. Se você fizer isso, a semente vai morrer, queridos. Pode ser que ela esteja germinando, mas ela ainda precisa estar no solo. Ela precisa ainda estar no solo, nascendo. Não adiante o processo. Deixa que o Espírito Santo está cuidando. Deixa que Jesus está cuidando. E no tempo certo vai nascer. No tempo certo você vai colher. E em breve você vai estar testemunhando as grandes obras que o Senhor vai fazer na tua vida. Grandes livramentos que o Senhor vai fazer na tua vida. Grandes curas que o Senhor vai fazer na tua vida. Mas somente creia. Creia que o Espírito Santo vai atuar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O mais importante que você já fez foi escolher a semente boa no bornal da vida. Agora cultive e você vai ver nascer bons frutos. O mais importante a gente já fez, você já fez, ou vai fazer a partir de hoje. Colocar a mão no bornal da vida que é Jesus e plantar coisas boas, plantar sementes boas. E com certeza a semente vai nascer e você vai testemunhar de grandes coisas que o Senhor vai fazer na tua vida. O quinto passo, já partindo para a conclusão. Reconhecendo a colheita. Na medida que o tempo vai passando, vamos percebendo que a nossa vida, que a nossa volta, o tipo de semente que plantamos, se foi semente da vida ou semente da morte. Com o passar do tempo a gente vai percebendo quais foram as sementes que nós plantamos. E se você tem colhido coisas boas na tua vida, acredite, é porque você plantou semente boa. E se você não está colhendo ainda, acredite, ainda há uma esperança, querido. O bornal da vida ainda está disponível para a gente. O bornal da vida que é Jesus ainda está disponível para a gente. E é interessante que ele tem livre acesso, querido. O véu foi rasgado, querido. Então a gente tem livre acesso a Jesus agora. Coloca a tua mão em nome de Jesus no bornal da vida. E você vai perceber que a tua volta, você vai começar a colher coisas boas na tua vida. Isso porque vamos percebendo as mudanças em nosso lar. E quando isso acontece, a gente vai percebendo a mudança no nosso lar, no nosso trabalho. Sabe aquela luta que você está passando no seu trabalho? A semente vai germinar um dia. E você vai vencer essa luta no seu trabalho. Tá difícil, né? Pode ser que seja muito difícil no seu trabalho, ao ponto de você querer pedir a conta. Mas eu estou falando para você nessa noite, com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu não sei por que Deus colocou no meu coração essa fala, mas acredite, Deus tem algo especial para você no seu trabalho, querido. Deus vai fazer grandes coisas no seu trabalho. Você ainda vai ser um canal de bênção no seu trabalho. Você ainda vai ser um canal de bênção no seu lar, querido. Ainda você vai ser um canal de bênção para os seus filhos, para a tua esposa. Ou seja, aonde você estiver, você vai ser um canal de bênção. E as pessoas vão perceber que Jesus está na tua vida. Algo diferente vai começar a acontecer ao teu lado. É impossível você ter plantado semente da vida e não haver mudança. É impossível, meu querido. Se você colocou ou vai colocar a mão no bornal da vida a partir dessa noite, você vai colher coisas boas. E acredite, você vai ser diferente a partir de hoje. Ou seja, você vai ter algo diferente na tua vida, porque você vai começar a colher coisas boas. E como eu disse no início, Jesus ele é especialista em mudar, irmãos. Como Jesus gosta de fazer mudança. Como Jesus gosta de fazer transformação. A gente pega a história de Jesus, né? Jesus era especialista em transformar água em vinho. Jesus era especialista, onde estava tumulto, Jesus chegava e a paz reinava. Ou seja, onde havia contenda, Jesus chegava, a multidão se acalmava. Jesus é especialista, irmãos. Pode ser que a tua volta possa estar uma tormenta muito grande, mas acredite, Jesus é especialista. Clame por Ele, busque por Ele, clame Jesus. Busque por Ele, chama Jesus mesmo, e Ele vai restaurar tudo aquilo que está trincado. Em Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim é a minha palavra quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. A palavra de Jesus não volta vazia, irmãos. Quando você chama Jesus, algo diferente acontece na tua vida. A palavra de Jesus, ela não volta vazia, ela sempre volta com a restauração. Ela sempre volta com algo diferente. E muitas das vezes somos nós que não percebemos.
Muitas das vezes somos nós que não damos vazão ao Espírito Santo, à palavra de Deus. Mas quando a gente começa a dar vazão ao Espírito Santo de Deus e a sua palavra, ela nos traz resultado. E esse resultado, ele é bom para nossas vidas. Partindo para a conclusão, comecem a selecionar boas sementes para semearem no bornal de Deus. Sigam Deuteronômio 30, versículo 10, que diz assim: se vocês derem ouvido à voz do Senhor, nosso Deus, e guardarem as leis ordenadas por Ele, escrita nesse livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor, nosso Deus, de todo o coração e de toda a alma, então Ele trará alegria para a tua casa e para o teu lar. Escolham a palavra e também as características de Deus para semear. Peçam a Deus para lhe dar sementes para semearem. Peçam a Deus, queridos. Fala: Deus, eu preciso de sementes boas para a minha vida. Deus, eu quero, a partir de hoje, começar a semear coisas boas na minha vida, no meu lar. Peça para Deus, como diz em Coríntios 2, 2 Coríntios 2, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: porque Deus, que dá a semente para o lavrador plantar, e mais tarde, boa produção para colher e gastar, mais e mais dará a vocês semente para plantar, e fará crescer, a fim de que vocês possam produzir da mesma colheita, mas em bons frutos. Amém? Prepara bem o solo. Gastem tempo em oração, queridos. Gastem tempo em oração. Orem com tua esposa, orem na tua família, orem com teus filhos, irmãos. Na correria do nosso dia a dia, muitas das vezes, a gente não gasta tempo em oração. A gente tem perdido muito tempo. A gente perde tempo com tantas outras coisas, né? Hoje a gente tem um aparelhinho na mão que, se a gente descuidar e vacilar, a gente gasta muito mais tempo no aparelho do celular do que em outras coisas. E Deus colocou no meu coração para falar para mim e para você nessa noite, para a gente gastar um pouquinho de mais de tempo em oração. Que quando a gente começa a orar, grandes coisas acontecem na nossa vida. Como eu disse no início do meu testemunho, a igreja se colocou em oração. E hoje eu estou aqui, pela graça de Deus, sem nenhuma sequela. Muitas das vezes as coisas acontecem ao nosso lado, e a gente pensa em tantas outras coisas, mas esquece de orar. Então vamos gastar tempo em oração. Na leitura da palavra de Deus, a gente tem deixado de lado, né? Hoje a nossa preocupação maior é atualizarmos nossos status, né? É status de WhatsApp, é status de Facebook, é status de Instagram. E esquecemos de ler a palavra de Deus. Não que você não deva fazer, mas que a gente comece a priorizar também, né? Da mesma maneira que a gente prioriza algumas coisas secundárias, que a gente comece a priorizar as coisas primordiais, que é estudar a palavra de Deus, porque aqui jorra água cristalina. A água essa que o salmista diz que quando ela entra no nosso coração, ela começa a jorrar e começa a transformar em nossa vida. Águas essas que saem do trono de Deus. Como diz Davi, água essa que sai do trono de Deus, e quando essa água começa a jorrar dentro de nós, essa água começa a renovar a nossa vida, começa a renovar o nosso coração, começa a renovar o nosso entendimento, mas eu tenho que buscar na palavra de Deus esta água. Amém, queridos? Comecem a declarar a palavra de Deus em sua vida, declara a vitória, chama Jesus para fazer parte constante da sua vida em seu lar. Chama Jesus, declara Jesus na tua casa, no teu lar. E lembre-se, fica alerta. Satanás vai procurar de toda maneira, querido, de toda maneira, colocar semente no bornal da morte. E se a gente vacilar, quando a gente menos esperar, se a gente não vigiar, se a gente não nos guardarmos, quando a gente menos esperar, a gente pode estar com a mão no bornal da morte. Então eu peço em nome de Jesus, vigia, igreja. Vigia, querido, para que você e eu não coloque a mão no bornal da morte. E que não deixemos que Satanás coloque em nossa mente pensamentos ruins, pensamentos que fazem com que a gente plante semente do mal. Mas que possamos estar alerta para todas as setas malignas. E que possamos ter o entendimento que o único bornal que nos traz vida é o bornal da vida, que é o bornal de Jesus Cristo. Levem cada pensamento cativo ao Senhor. Jesus, pensem naquelas coisas que o Senhor ordena. Como o pastor disse no início, vamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz a esperança. Começa a pensar
Quando começar a vir os pensamentos ruins na tua mente, começa a pensar em tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida, tudo aquilo que o Senhor já fez na tua família, e aí você vai começar a entender, você vai lembrar que tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida é muito maior do que aquilo que você está passando, é muito maior do que aquilo que você está sofrendo, ou seja, as bênçãos que o Senhor já te deu, e as bênçãos que o Senhor vai te dar, é muito maior do que aquilo que você está passando. Filipenses 4, versículo 8. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, Paulo dizendo, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus, e alegre-se com elas. Não aceite semente do inimigo. Ou seja, pensem nas coisas que vêm do alto. Pensem nas coisas que Jesus tem te dado. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, possa completar essa palavra na tua vida. Foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. E que o Espírito Santo possa trabalhar nessa semana na tua vida, através dessa palavra. E que você possa colocar a mão no bornal da vida e começar a plantar sementes boas. E com certeza você vai colher sementes boas. Amém? Glória a Deus. Obrigado.